Atos 16, de 6 a 15. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, era para lá que ele queria ir. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esse plural aqui, nós decidimos, nós então entendemos, é Lucas narrando, escrevendo. Paulo, em Filipos agora, e fala sobre a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entre em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vejam que texto bonito, para a gente falar de uma SAF, que não foi ela quem organizou, porque é o presbitério, mas já estava aqui na labuta, preparando o caminho. E aqui a gente fica feliz quando a gente pode ler a respeito desse fato, com precisão, porque a história que está aqui nos sendo contada e relatada por meio de Lucas, é sobre quando o Evangelho foi anunciado na Europa, por quem foi pregado e quem foi a primeira convertida, trazida aos pés do Salvador, devido a uma mensagem, ou uma conversa inspiradora e maravilhosa do apóstolo Paulo, Lídia, a primeira mulher que se converteu ao Evangelho ali na Europa, foi a pioneira, se é que nós estamos certos ao entender desta maneira. Ela recebeu o Salvador em seu coração, uma mulher que tomou a vanguarda e que a família dela a tinha acompanhado. Eu achei isso, influenciou tanto meu coração, nesse tempo em que eu estava meditando e pensando numa SAF que foi organizada antes da igreja que ainda ia nascer. Eu achei muito maravilhoso. Uma mulher que não era de Filipos foi encontrada por um pregador que não queria ir para Filipos e queria ir para outro lugar, queria pregar na Ásia, e talvez em Tiatira, que fica na Ásia, que é a cidade desta mulher, e ela está em Filipos, e o Espírito de Deus manda o apóstolo chegar até Filipos. Não é bacana isso? Não é uma coisa muito bonita? E a providência de Deus. Deus providenciou na história dessa igreja, essas mulheres brilhantes, cheias do Espírito de Deus, cuidadosas, diligentes, que estavam aqui, já organizadinhas, trabalhando, quando essa bela igreja, essa igreja tão querida, igreja tão conhecida, quando a gente fala Igreja Presbiteriana da Gávea, uma igreja de muitas histórias, uma igreja de muitos ramos, graças a Deus por isso, e por essa igreja querida, onde essa
comunidade vem adorar o Senhor e tem produzido tantos frutos para a glória e louvor do nosso Deus amado. Deus usou e tem usado muito as mulheres e as tem honrado, como honrou nesse texto maravilhoso, grandemente no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mulheres santas que ministraram ao nosso Senhor, serviram ao Senhor Jesus quando Ele estava na terra, e desde aquele tempo, muito serviço sagrado tem sido realizado de uma maneira bela por pacientes mãos femininas. Esse é o grupo querido. Podiam ter tido também esse nome, como tem as mães de oração na Igreja Betânia, desse movimento das Déboras, surgido aí atrás, há uns anos atrás, por iniciativa do pastor Jeremias e do pastor Marcelo Gualberto. Eu agora estou esquecendo o nome das pessoas também. Eu tenho que lembrar algum fato, já ia pensar, nos Jovens da Verdade, aquele outro lá e tal, para perguntar, como é o nome daquela Rosa, Margarida, alguma coisa, para poder descobrir como é o nome das pessoas. Então, Deus tem feito assim, de uma maneira gloriosa. Hoje, eu vou tocar aqui num assunto delicado, mas vocês não vão saber nunca o que eu penso sobre isso, apenas admirar a providência e a forma como Deus faz, tão diferente da nossa, às vezes, zelosíssima organização. Tem sido um assunto que tem sido muito falado sobre o lugar das mulheres na igreja, e a gente fica assim, de vez em quando, meio, nós estamos em 2023 mesmo, será? No Brasil, na América do Sul, e a gente tem tratado alguns assuntos que ficam tão diversos, diferentes disso aqui que nós vemos, não só nesse texto, mas em vários lugares das Sagradas Escrituras. Então, Lídia, ela não foi apenas um tipo de primeiro fruto para a Europa, mas ela provavelmente se tornou uma testemunha ocular em sua própria cidade, Tiatira, na Ásia, onde Paulo achava que era para lá que ele deveria pregar, mas Deus disse em seu coração eterno e sábio, onisciente, eu quero Lídia. E ela está lá em Filipos, e Paulo foi conduzido àquele lugar para, de uma maneira tão estranha e maravilhosa, encontrar-se esta mulher que foi distinguida pelo Senhor para iniciar um trabalho, quem sabe, foi a pioneira em Tiatira, né? Porque em Tiatira houve uma igreja. Estão lembrados? Lembradas que Jesus orientou João, o apóstolo, quando estava na prisão, lá no degredo, na ilha de Patmos, a escrever uma carta à igreja em Tiatira, a cidade de Lídia. São curiosidades tão maravilhosas que a gente vai lendo e vendo e fica pensando, que coisa, como o Senhor é maravilhoso. Lídia se tornou o arauto do Evangelho em sua cidade natal, provavelmente antes do apóstolo Paulo ou outros que ali chegaram para confirmar essa mensagem gloriosa do Evangelho que estava se espalhando por toda a face da terra, até chegar aqui, na igreja da Gávea, nesse bairro tão lindo do Rio de Janeiro, lá na Igreja Betânia, em nossas vidas, na minha vida lá no sítio, no interior do Pará, onde meus pais nordestinos, meus avós se encontravam, e missionários que continuavam nessa corrente que procedeu àqueles que receberam a ordem direto dos lábios de Jesus, vão por todo o mundo, em todos os lugares, pregando essa mensagem gloriosa. Chegou lá no interior, e Deus, na sua providência,
mexeu com a minha vida. Desculpe falar de mim um pouquinho aqui, mas é porque eu fui vendo essas coisas e pensando, é mesmo, é a providência indescritível, impensável, quão inescrutáveis são os seus caminhos do Senhor. Eu nasci num lugar que vocês não podem imaginar, com uma timidez que diz que eu sou um pastor improvável de uma igreja tão bonita, tão grande como a Igreja Betânia durante tanto tempo, mas Deus me trouxe de lá para encontrar uma pessoa em Londres, uma família em Londres, de quem eu me fiz amigo, e depois conheci uma família em Niterói. Eu já contei isso aqui, mas desculpem, as meninas de 1900 e lá para trás não estão aqui, então talvez elas não vão mais dizer assim, ele está contando essa história de novo. Mas encontrei essa família em Londres, um casal de um professor de filosofia da UF, que estava fazendo doutorado. Através deles, conheci uma família em Niterói. Eu era oficial da Marinha Mercante, viajava sempre pelo mundo afora, e esse casal de Niterói, pais da Estela, Cristina, sogros do Emílio, Aguinher, eu fiquei como um filho para eles, e eu nem estava crente. Eu era crente, mas eu não estava crente naquela época. E a Igreja Betânia nasceu na casa desse presbítero. E eu vim para a Igreja Betânia, alguns anos depois de os conhecer, tive a minha experiência com Cristo, lá em Belém, na casa dos meus familiares, em 1976, eu tive essa experiência, onde eu fui passar um ano lá, rescindindo o contrato com as companhias de navegação, onde eu servia, e eu fui para Belém com 24 anos para morrer, eu queria morrer. E lá Jesus teve misericórdia de mim, me fez voltar para Niterói, voltar a viajar, querer conhecer a igreja do Dr. Romeu, não sei, quem sabe, talvez aqui alguns conheceram, médico, que já está no Senhor também, e então encontrei ali a igreja onde eu estou até hoje. Nunca fui de outra igreja, a Igreja Betânia, para encontrar a Emília, minha esposa, neta de portugueses, que vieram de Portugal para cá, para gerar minha esposa amada, que não pôde vir porque não está bem de saúde, e para eu ser um pregador do Evangelho, o pregador improvável, com tantas dificuldades, tantas limitações, mas Deus usa. Deus assim fez nesse fato aqui. Uma mulher de uma cidade, comerciante, empresária, sai do seu lugar para encontrar o Senhor e encontrar o homem enviado por Deus para falar de Cristo e se transformar num baluarte, uma testemunha do Senhor, onde o Senhor a queria colocar. Eu acho isso muito maravilhoso. Uma mulher, como é que a gente chama quem é da SAF? Hein? Uma auxiliadora, como nas nossas igrejas elas são classificadas. Não é ilógico, por mais que pareça ser, dizer que todos os eventos e providências do coração de Deus para conosco estão sendo ordenadas por Ele, pelo Senhor da glória, a fim de efetuar a salvação do seu povo e nos alcançar com todos os benefícios que nós temos sido alcançados no nosso tempo e no tempo de todos aqueles que já viveram e esperaram nesse Senhor tão maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Jesus é muito maravilhoso. Como é bom a gente pertencer ao povo de Deus. Naquela idade, naquele tempo, que eu tinha 24 anos e queria morrer, isso tudo acabou. E depois de então, eu vivo tão bem. Não sou amante do mundo, das coisas daqui, mas eu sou amante da vida com Cristo. Tenho 4 netinhos, minha esposa, uma igreja maravilhosa e uma família imensa para todo lugar que eu vou. Lembro daquela promessa de Jesus, que ele disse, todo aquele que deixa pai e mãe,
por minha causa, família, etc., etc., recebe tudo isso aqui e muito mais do que deixou. E eu tenho muitos filhos e filhas, apesar de ter gerado somente um casal, o Paulo e a Júnia, mas tenho muitos filhos e filhas. Onde eu chego? Ontem eu estava nesse jantar de casais da igreja, vários que eu já fiz o casamento, vários que já fizeram bodas de prata, e eu vou ver as fotos e digo, sou eu aqui de novo, eu estou mesmo parecido com o que eu estou agora. E ele diz, você não envelhece, pastor. Eu falei, você que não sabe como é que está por dentro. E muitos pais, e muitas mães também, muitos avós, como a minha sogra. Perdi minha mãe ainda somente com 84 anos, ela era da idade da minha sogra. Hoje minha mãe teria 94 anos também, mas eu cuidei da minha sogra como se fosse a minha mãe, fazia tapioca todas as manhãs para ela, perguntava, o que você quer no café? Eu levantava cedinho para preparar tudo para ela. Viveu 20 anos na minha casa e só não estava comigo lá, porque nessa semana passada, eu viajei para São Paulo. Quando cheguei, não a vi antes de Deus a chamar. Ainda estava em casa, antes de apanhá-la de volta para estar conosco. Então, Deus é muito bom, é muito maravilhoso, muito bom. Eu nunca imaginei que eu iria completar 70 anos, e antes nunca imaginei que eu iria ser um pastor no lugar e como Deus me tem colocado. E aqui nós vemos um quadro também, onde a providência de Deus vai juntando tantas coisas, e eu vejo similaridade com as coisas que aconteceram aqui, como Deus começou essa igreja com um grupo de mães, de esposas, de jovens, mulheres, não sei quantas eram, mas sei que foi uma ideia brilhante do nosso Deus. Ele só tem ideias brilhantes, nenhuma delas é menos do que perfeita. Louvado seja o seu nome. Então, Paulo também deveria estar ali onde Deus alcançou aquela mulher, embora ele não quisesse estar ali. Na verdade, como já dissemos, ele queria ir para a Ásia, mas Deus queria que ele fosse para aquela região da Macedônia. E ele teve uma visão que um varão, um homem, o convidava para ir para lá. E ele chegou e era uma mulher. As coisas vão ficando todas diferentes. E foi assim que Deus começou a fazer a sua obra na vida dessa personagem tão maravilhosa, na vida dessa mulher. Paulo tentou várias coisas. Quero ir para Bitínia, não é Bitínia. Ele poderia ter ido a outras cidades ali da região onde ele adentrou, mas Deus disse que não era, ele não deveria ir a outro lugar, ele deveria ir aonde Deus lhe havia enviado por pura graça, misericórdia e riqueza. Não importava qual fosse a vontade de Paulo ou a vontade de Lídia, ela entraria, a providência de Deus em ação por meio da sabedoria e dessa providência maravilhosa que o Senhor, por ela, nos tem cercado de amor e de vida abundante. Já vou terminar, gente. Eu fui discipulado pelo reverendo Antônio Elias. Então, o pastor Antônio Elias cortava uma palavra no meio da frase, dizendo, acabou, chega, é até aqui. Então, eu posso fazer isso também. E foi meu velho pastor que me disse que não precisa de muita coisa. Se eu gastar mais um pouquinho do meu tempo, tem gente que diz assim, irmão, continue, não limite o Espírito que quer falar por você. Eu digo, você que está limitando o Espírito de Deus quando pensa que o Espírito de Deus precisa das minhas palavras para chegar ao coração de quem Ele quer, como Ele quiser. Então, não tem nada disso. Eu podia só chegar aqui e dizer, irmãos, eu vim aqui, mas eu não vim porque eu estou gripado, com uma laringite, faringite, não sei que it é que está aqui em mim, que eu estou com a voz muito ruim. Deus chega aqui, sai todo mundo, cai aqui de joelhos, oh Deus, glória a Deus, aleluia. O Espírito faz isso em nossos corações, até faz a gente ser confundido com pentecostal da raiz, falando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do meu Deus, sendo pentecostais no nível
que a palavra de Deus nos traz, batizados, dirigidos e cheios do Espírito Santo. E essa mulher encontrou o homem perfeito que Deus havia preparado, um homem que só tinha um tema, Paulo. Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo, e se morrer em qualquer situação, isso para mim também é lucro. Então a gente vê, Paulo tinha Jesus, o Evangelho, como centro da sua mensagem. O Cristo que o encontrara no caminho para Damasco e que transformou o seu coração. O Cristo que ainda era capaz de salvar. O Cristo que sangrou sobre a cruz para trazer homens a Deus e os lavar com seu sangue. O Cristo do céu intercedendo por pecadores. O Cristo esperando para exercer graça. Paulo jamais encerraria seu discurso, sua conversa, sem dizer o que ele disse para aquela mulher. Confiem nele, em Jesus. Confiem nele. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Assim, quer pregasse ou somente conversasse, o texto disse que Paulo dirigiu a palavra àquelas mulheres, não era uma sinagoga, era um lugar onde ele sabia que o povo costumava se reunir. Ali poderiam ser judeus que, não tendo uma sinagoga, se reuniam para orar, para buscar a face de Deus. Pode ser também que Lídia fosse uma prosélita, ela conhecesse o Deus de Israel, mas não conhecia a mensagem do Evangelho que estava chegando aos corações através dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E essa era a mensagem: confie em Jesus, aquele que nele crê tem a vida eterna. O coração de Lídia estava tão aberto, ela estava tão sedenta, ela atendia, isto é, ouvia a palavra da salvação e desejava esta palavra. Seu coração foi tão conquistado que foi pelo Espírito levada a obedecer sem titubear a palavra e confessar a sua fé. Diz o texto, e Lídia creu e foi batizada, ela e toda a sua casa. E Paulo lhe assegurara, quem crê e for batizado será salvo. Deus ama as pessoas que têm sede e que desejam conhecer seu amor, seu poder. Saf, querida, estou olhando para o rosto de muitos que eu sei que são. Que vocês continuem a espelhar esse amor maravilhoso e a pregar essa mensagem de amor, de mãos cuidadosas, de mães de oração, de mães que zelam pela vida, pela pureza, pela santidade da igreja, que como as mulheres que ministravam a Cristo, atendendo em suas necessidades, em seus momentos em que elas se fizeram tão necessárias, singularmente necessárias, também aqui na vida dos pastores, dos filhos, dos jovens, aqueles que estão perto de vocês, na vizinhança, para que jamais falte dessa igreja aqui o valor e a beleza da mensagem de um grupo de mulheres abençoadas, que trabalham e que servem o Senhor todos os dias, há 56 anos, nessa igreja onde Jesus Cristo derrama tanto amor e tanta graça. Estou muito feliz, trago o abraço da igreja Betânia, pastor Theo Elias, que hoje é o pastor titular da igreja, também o carinho da minha esposa, da Emília, meu filho, pastor também que está, ele sabe onde eu estou. E Alexandre, eu nem vou poder aceitar almoçar com você, eu vou declinar. Não sei se era na sua casa ou em algum restaurante, mas você vê como é profundo o meu cuidado de voltar para estar com a Emília, né? Ela está muito tristinha,
com a partida de sua mãe. Eu quero estar perto dela, mas eu trago o abraço da minha igreja a todos vocês. E queridas, não desistam do trabalho maravilhoso que vocês fazem. Se sentirem no coração, isso não é subversão, não. E a gente sempre procurar olhar um pouco além. Desobedeçam até a cartilha para fazer mais pelas pessoas. Às vezes a gente tem que quebrar algumas regras. A gente diz assim, isso aqui não está na Bíblia, não, isso aqui é só dos presbiterianos. Então, tem coisa que de vez em quando, eu só sou presbiteriano, nunca fui outra coisa. Uma vez uma pessoa me desafiou lá, querendo dizer que eu não era presbiteriano, eu disse, você aqui não é, você já veio não sei de onde, daquela e tal, tal. Falei para ele, eu nasci na igreja presbiteriana, fui alfabetizado na igreja presbiteriana, estou velho, fui jovem e hoje estou velho, mas dentro da igreja presbiteriana. Então, eu tenho autoridade por criação, por como é aquilo que cachorro tem? Pedigree. Para dizer que a gente pode fazer assim, amar, 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 se for preciso, dar as nossas vidas por amor às pessoas a quem Cristo ama e a quem o Senhor nos enviou também. Parabéns, SAF, parabéns, queridas, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado, pastor Alexandre, muito obrigado, Guilherme, presbítero amado, muito obrigado. Eu perguntei se você era emérito, presbítero. Aí a Alexandre falou, ainda não. Eu falei, será que você tem 70 anos? Você tem mais de 70 anos? Tem? Pois é, gente, eu já estou assim, eu entro na fila, me expulsam da fila, sabia? Até no aeroporto, o senhor fez assim, essa fila aí é preferencial. Eu disse, sim, sou eu. Uma vez, porque eu disse isso, eles mandaram abrir minha mala, chafurdaram a minha mala de raiva, porque ele ficou desmoralizado. Disse, quer identidade? Fui tomar a vacina, eu e Emília, aquela que você vem de carro e eles vêm no carro. Emília estava lá, eles vacinaram a Emília. Disse, eu também. Eu falei, não, a sua é lá, você tem que ir para lá. Falei, quer a minha identidade? Ela disse, quero. Eu dei para ela a identidade, disse, agora vem vacinar aqui, porque eu sou velho. E essa é a minha fila. Então, é muito engraçado o que acontece por aí. Mas, queridos, fora as brincadeiras, é coisa de bobice mesmo, de quem está alegre, feliz por estar aqui com vocês. Eu só não vou cantar, tá bom? Senão vou desafinar. Sabe, galo rouco quando canta, cocorucu, aquela coisa que sai, vai sair assim. Minha voz pode sair assim. Mas eu prometo a vocês, e vocês forcem a barra com o Alexandre, que ele vai me convidar e eu venho aqui quando eu estiver bom, tá bom? Quero orar com vocês, queridos. Jesus, muito obrigado, meu Deus. Como é bom, Senhor, estar aqui com essa igreja tão querida e amada. Eu amo estar com meus irmãos e irmãs. Amo a SAF dessa igreja, com quem eu tenho um estreito vínculo há tanto tempo, Senhor. Quantas vezes já estive aqui, muitas vezes nessa data. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor me concede. Obrigado pela tua providência. Foi ela que fez da minha vida uma vida rica de privilégios como esse, de estar com pessoas tão amadas, servos e servas de Cristo, onde nós podemos nos fortalecer e juntos elevar nossos corações, nossos pensamentos e toda a gratidão, porque o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Muito obrigado, meu Jesus. Perdoa os nossos pecados e derrama, Senhor, mais e mais bênçãos, oportunidade, riqueza da tua providência sobre todos os trabalhos dessa sociedade, desse grupo interno, dessa sociedade interna, dessa igreja querida, e sobre todos os ministérios dessa igreja, e sobre o anjo desta igreja que o Senhor elegeu para estar aqui, o reverendo Alexandre, e todo o seu conselho. Muito obrigado, meu Jesus. Eu te louvo e te agradeço por tão imenso privilégio, para a glória e louvor do teu nome. Amém, Pai. Amém.